E eles estão pregando nos púlpitos das igrejas, porque a igreja de Daniel Berg Gunnar-Wing esteve pregando. Aleluia. E tem coragem de atacar as igrejas, como se as igrejas de 30 e 40 anos atrás não fosse nada. Eu fico preocupado com esse tipo de pastor. E eu quero dizer para os irmãos: fique com o pé atrás com esse tipo de pastor. Aleluia. Primeira coisa que nós temos que saber: a sociedade de 100 anos atrás não era a mesma sociedade de hoje. A sociedade de 30 anos atrás não era a mesma sociedade de hoje. Se você fosse à praia com as roupas que as pessoas vão à praia hoje, a sociedade de 40 anos atrás rejeitava as pessoas de hoje. Sabia disso? Eu não estou falando da igreja, eu estou falando da sociedade. Verdade. As coisas mudaram. E os camaradas têm coragem de subir nos púlpitos das igrejas e atacar a igreja de 30 anos atrás. Fogo nesses camaradas, que eles venham se converter. Eu fico indignado quando eu vejo um pastor atacar a igreja de 30 anos atrás. Eu fico indignado. E eu fico com o pé atrás e eu digo: Senhor, queima esse camarada. Sabe por que eu estou aqui hoje, irmãos? Porque a igreja de 30 anos atrás pregou o evangelho. Eu me lembro quando eu era menino, pastor Jonas, que eu chegava no estudo da igreja, e quando havia um movimento pentecostal, e a igreja levantava, era uma festa, e o povo falando em línguas estranhas, o povo dançava na presença de Deus, e você olhava assim, você falava assim: aí sim o Espírito de Deus está. Eu já fui numa igreja aqui, irmão, não vou citar nome, que eu não saí de lá por questão de ética. Eles estavam fazendo uma festa, e era uma grande festa no congresso de jovem, e de repente entrou uma jovem fazendo uma peça teatral, que sinceramente nem era um coquetel, ninguém tem coragem de entrar daquele jeito. Daqui até aqui não tinha nada, e daqui para baixo a gente via tudo. Eu fechei os meus olhos, porque eu sou homem, sou carne, e a Bíblia diz que se os meus olhos que faz pecar, fecha ele, arranca ele. Eu fechei os meus olhos e pensei: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Que espírito de sedução do diabo, sai em nome de Jesus. É isso, irmão. Você tem que se atualizar, modernizar. Você está muito antigo, né? Você está muito antigo. Eu fui numa igreja, escuta essa. Eu era o segundo pregador, tinha 2 pregadores. Pastor Ricardo, lá de São Paulo, ia pregar na primeira noite e eu ia pregar na segunda noite. E de repente convidaram uma banda para tocar. Era uma banda de forró. E aquela banda começou a tocar, até toca um bonitinho, aquele forró estilo do Nordeste. E eles começaram a tocar. E de repente eu vi que um grupo de jovens, assim, moças e rapazes, foi para a frente. O pior da situação é que quando eles tocavam, eles começaram a dançar. E eles pegaram um na cinturinha do outro por trás, assim, fizeram uma fila, e saíram todos rebolando para a igreja fora e puxando as pessoas para o meio da dança. E eles começaram a dançar. Aí um evangelista, e eu comecei a olhar para esse Senhor, fechei os olhos porque fiquei escandalizado, confesso. Fechei os olhos e escolhi: olha, meu Espírito, Senhor, dá-me tua graça, dá-me tua graça. O pastor Ricardo era um negrão bem alto, assim, do meu lado, e ele também com os olhos fechados, com a mãozinha para cima dele. Aí o evangelista que estava do lado olhou para ele e falou assim: pastor Ricardo, vamos lá, vamos dançar. Ele disse: meu querido, se você souber de onde o Senhor me tirou, você nem falava, eu já sou liberto. Aleluia. Oh, aleluia, irmãos. Deus precisa de crentes verdadeiros que diz para esse tipo de movimento: eu já sou liberto. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
Aí o irmão, sabia que a minha esposa é nordestina, olhou para mim e falou assim: ô pastor, chama a irmã nordestina e dança com ela. Eu falei: meu irmão, já se me libertou de baile, de forró, eu saí de lá, agora eu sou servo de Deus, eu só adoro a Ele em espírito e em verdade. Se você me ver dançando, pode saber que eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo? Amém. Eu fico indignado quando eu ouço alguém atacar a igreja que tem pregado o Evangelho, que tem anunciado o Evangelho. Deixa eu voltar para a Bíblia. Nós estamos diante de um fato. Moisés, depois que atravessaram o Mar Vermelho, diz a Bíblia que Moisés foi para o monte, foi falar com Deus. E ele ficou naquele monte 40 dias e 40 noites. Por 40 dias e 40 noites, Moisés estava lá falando com Deus. Deus estava dando as instruções para Moisés. Como conduzir o povo na presença de Deus. Deus estava dando a instrução para Moisés em como o povo ia viver uma vida de santificação. No mesmo momento que Moisés estava lá, Arão, o sacerdote, quer dizer, o pastor, estava diante do povo. E o povo então aproximou de Arão e disse: olha, Arão, Moisés está no monte, não sabemos nem se ele está vivo, e ele está aí nos conduzindo pelo deserto, nos tirou do Egito, onde nós tínhamos tudo, nos trouxe para o deserto. Agora nós não temos mais Deus, porque lembra, lá no Egito eles adoravam os deuses do Egito. Lá no Egito se dançava forró. Lá no Egito se dançava funk, se dançava lambada, se dançava rock and roll, se usava droga. Lá no Egito você se embriagava. Lá no Egito você fazia tudo que o Egito oferecia. Eles haviam saído do Egito. Moisés tirou eles do Egito. E eles não estavam gostando nada disso. Agora Moisés deixa eles no deserto e vai para o monte. E eles aproximam do líder espiritual, que era Arão. E eles dizem para Arão: olha, nós precisamos de um Deus. Nós precisamos de algo para nós adorarmos. E Arão, cedendo à vontade do povo, ele disse assim: traga aí os pendentes de ouros, traz só o ouro do povo, traga tudo para cá. E o povo começou a arrancar os ouros e foi levando o ouro, e eles então fundiram com aquele ouro um bezerro. E Arão diz: eis aí o teu Deus, vamos oferecer sacrifício a esse Deus. Vamos oferecer algo, vamos oferecer culto a este Deus. E eles começaram uma grande festa, começaram a se embriagar, a beber e a dançar. E começaram a fazer festa. Os servos até profetizavam entre eles. Começaram a oferecer aquele culto. No mesmo momento, Deus que estava lá com Moisés falou: Moisés, o povo já desviou da minha presença. Moisés, o povo já está distante da minha presença. O povo já está fazendo tudo que não era para fazer, Moisés. E eu estou furioso com este povo. Eu vou destruir este povo, Moisés. E se você ler o texto bíblico, você vai ver que Moisés intercede pelo povo, mesmo